E hoje, de maneira especial, nós temos a participação no projeto hoje de dois professores aí excepcionais, são colegas aí que estão a todo vapor aí produzindo, discutindo temáticas que estão relacionadas ou próximas àquilo que nós vamos discutir hoje na nossa live, na nossa transmissão, né? São eles o professor Rogério Moura. O professor Rogério Moura é formado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também tem mestrado em ciências da religião pela Universidade Metodista e está no seu doutorado, já na fase final aí da escrita da tese dele, também em ciências da religião e pesquisa essa área de religião e mundo bíblico, literatura, história, arqueologia, enfim, é uma gama de coisas complexas aí que ele estuda e pesquisa, que ele sabe falar com muita propriedade, que daqui a pouquinho vocês vão aproveitar esse saber que ele tem aí para nos trazer alguma coisa legal aí para a gente sobre o tema. Nós temos também, de outro lado, o professor José Edilson Teles, que também é pesquisador, há um bom tempo já pesquisa religiosidade de forma geral, religiões de forma geral, e especificamente o pentecostalismo em periferias da Grande São Paulo, em São Paulo, enfim, o tema da religião, perpassando a política e diversas questões que estão voltadas para a religião, ele que é graduado em Sociologia e Política e está no seu mestrado aí em Antropologia pela Universidade de São Paulo, né? O Teles tem uma competência muito grande, há muito tempo que está pesquisando essas temáticas, e eu acho que também trará uma contribuição muito grande para a gente aí no campo da pesquisa, aí para falar um pouquinho para a gente sobre a temática que eu já vou anunciar aqui, que vocês já conhecem também, já estão publicando, mas que eu estou ensaiando um pouquinho aqui para vocês esperarem vocês compartilhar, entrar e assistir, né? Então, o que seria, para iniciar nossa conversa, eu já queria dar uma boa noite também para o pessoal que está nos acompanhando, né? Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. E então, o que seria a literatura apocalíptica, né? Para a gente começar a nossa conversa aqui. Então, literatura apocalíptica, ela é um conjunto de textos. Então, esses textos, como a gente já, o próprio nome, o próprio conceito já indica, literatura apocalíptica. Então, esses textos, eles têm uma característica diferente de outros chamados gêneros literários, ou outros tipos de textos, tanto na Bíblia como textos extra-bíblicos. Então, literatura apocalíptica, elas têm uma convergência na relação de que esses textos querem mostrar uma visão do mundo, uma visão da história diferente de outras narrativas. Então, para a literatura apocalíptica, existirá, né, existe um tempo em que haverá um fim. E esse fim, após esse fim dado pela divindade, haverá julgamento. Então, a literatura apocalíptica se caracteriza, além de outras questões, como linguagem metafórica, a luta entre o bem e o mal. Então, a literatura apocalíptica ela é recheada por lutas entre demônios, anjos, bem e o mal, recortes temporais, né, o tempo está determinado pela divindade. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de literatura, ela quer mostrar que haverá um final dos tempos e a divindade vai julgar tanto vivos como mortos. Então, isso é um ponto que acaba convergindo, na literatura apocalíptica. Dentro desses textos que existem muitos textos com esse nome, literatura apocalíptica, os mais conhecidos são da Bíblia, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que nós falaremos mais adiante, se você me permitir, e o Alexandre, né, com a sua mediação, me perguntar. Mas esses textos, tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse, contém essas características, que no final a divindade vai agir. Geralmente, esses textos são construídos principalmente em períodos de opressão.
Só para citar um exemplo, o livro de Daniel, o autor ou os autores que escreveram esse texto está passando por um momento de opressão político e também econômico, social, assim por diante. E, ao mesmo tempo, esse livro de Daniel serve para os seus leitores ou os seus ouvintes como uma espécie de esperança, pois na visão do livro de Daniel, a divindade vai fazer a sua justiça. Então, a literatura apocalíptica tem essas características. É só para dar uma introdução na sua pergunta, e depois a gente... É só para introduzir, né, de acordo com a sua pergunta, depois a gente pode explorar mais esses conceitos e também a relação do livro de Daniel, o Apocalipse, e outros apocalipses que existem, tanto no judaísmo como no cristianismo. Né? Eu queria que você falasse um pouco do significado do messianismo na literatura sociológica, para a gente introduzir também na sua linha, né, essa discussão. Se você pudesse comentar um pouquinho disso com a gente, tá bom? Mas, de modo geral, a ideia de messianismo, ou messianismos, diz respeito à crença em um Salvador. Na tradição cristã, esse Salvador pode ser o próprio Deus ou um emissário, um enviado desse Deus. E aí, a vinda desse emissário, ou a presença dessa divindade, implica numa expectativa de que a era presente chegará ao fim, porque a era presente é caracterizada como má, como iníqua, como opressora, e os grupos que vivem sob a opressão, que vivem na condição material de sofrimento, tendem a elaborar que algo virá depois desse período. E a expectativa, portanto, a ideia de messianismo, tem a ver com a expectativa de que essa era presente, que é má, ela terá um fim. E tendo um fim, você tem um vislumbre de uma nova era, ou de uma nova ordem, instaurada pela virtude e pela justiça. Então, basicamente, seria essa a definição rápida e geral de messianismos. Agora, por movimentos messiânicos, e aí tem alguns autores que fazem a distinção entre o conceito de messianismo e a concretização dessas ações, seriam justamente o que a gente chama de movimentos messiânicos ou movimentos milenaristas. E lembrando que alguns autores distinguem a ideia de movimento messiânico e movimento milenarista, justamente porque nem todos os elementos históricos cabem num conceito. Então, o que seriam os movimentos messiânicos? Diz respeito a uma atuação coletiva, a atuação concreta, coletiva, de um grupo que implementa essa ordem desejada. E, ao fazer isso, enfim, faz essa busca por uma ordem desejada a partir de um líder com virtudes carismáticas. Bom, isso cabe em muitos eventos, às vezes eventos equivocados, mas exige um estudo empírico. E, de modo geral, quais são as características dos movimentos messiânicos? A ideia é que os movimentos messiânicos são geralmente orientados por valores e sentimentos tradicionais que, em descompasso com as ideias modernas de sua época e de seu momento, tendem a ser vistos como irracionais, tendem a ser vistos como arcaicos, tendem a ser vistos como frutos da ignorância. E, portanto, desafiam, ou seja, o termo fanático e assim por diante, e desafiam, portanto, as nossas interpretações. Então, essas são as características. Então, ao longo da história, quais são os grupos que, nos contextos de opressão, nas sociedades tradicionais, desenvolveram movimentos messiânicos? Nós tivemos indígenas destribalizados por conta da sua situação de desterro. Nós tivemos populações camponesas que se organizaram em torno de algum líder contra a opressão do poder local. Nós tivemos povos colonizados desenvolvendo uma maneira de reagir ao sistema, às vezes, colonizador, capitalista e assim por diante. E os marginalizados e excluídos da era ou da civilização moderna, que o Hobsbawm chamava de povos primitivos da modernidade.
Então, de modo geral, seriam essas características, e quem quiser estudar esses fenômenos durante a história do Brasil terá que lidar com uma variedade de situações. Os movimentos mais conhecidos, e provavelmente eu dei mais um passo à frente, é o movimento que a gente conhece como Canudos, na Bahia, e o movimento do Contestado, que aconteceu entre Santa Catarina e Curitiba. E aí eu volto um pouquinho depois, Alexandre. O professor Rogério nos explicar, falar um pouco sobre o livro de Daniel, né? Nos parece que o livro de Daniel, ele é uma literatura que se enquadra na categoria que o professor explicou, né? Como é que a gente distingue a literatura popular do livro de Daniel? Como é que as pessoas fazem essa leitura de Apocalipse de Daniel, Daniel como Apocalipse? Enfim, daqui a pouco a gente volta também a falar sobre o Antigo Testamento e Novo Testamento e essa relação. Mas eu acho legal a gente tocar no livro de Daniel, porque o livro do profeta Daniel é um dos livros que é mais invocados, né, nesse debate sobre Apocalipse, enfim, sobre visão sobre futuro, como o professor Rogério já adiantou um pouco. Então, Rogério, você que é um especialista, na verdade, fica à vontade para falar um pouco sobre esse assunto com a gente aí, velho. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Então, Ale, a sua pergunta é muito interessante, porque realmente o livro de Daniel, nas comunidades cristãs, principalmente, né, ela tem uma outra recepção, muitas vezes, né? O livro de Daniel, ele é lido de uma forma que ele como se fosse uma bússola para questões futuras que vai acontecer no mundo. A literatura apocalíptica, ela tem essa ideia futurística. Não vamos negar que ela não tenha. Porém, a ideia dos apocalipses, principalmente o livro de Daniel, que é um livro de... Temos que lembrar o que significa apocalipse, né? Apocalipse é uma palavra grega, apocalipsis, que significa revelação. Então, Apocalipse é um livro, e o livro de Daniel é um livro revelatório. Só que o livro de Daniel, ele está num período que a gente tem que entender o tempo da narrativa, ou seja, o tempo que a história do livro está contando, os tempos que ele está contando, ou seja, o período babilônico, período persa, e assim por diante, e o período do autor. São duas distinções. Então, tem o período da narrativa, da história, do texto bíblico, e tem o período de quem está escrevendo. Então, quem está escrevendo já está bem posterior a esses períodos do reino babilônico e do reino persa. Ele está no período grego da história, lá no século II a.C. E como que a gente sabe disso? Por causa das imagens em Daniel 2 e em Daniel 7, que mostra a visão dos 4 animais, a visão de uma estátua, né? A estátua de bronze. Então, tudo isso a gente consegue calcular. Então, nós temos os impérios babilônicos, os impérios assírios, babilônico, medo e persa, todos eles sendo contados direitinho através dessas imagens, tanto da estátua como dos 4 animais. Então, o livro de Daniel está interessado em mostrar como esses impérios, né, desde o período assírio, babilônio, persa, e agora o período grego, do autor que está escrevendo Daniel, como esses períodos contados terão um fim, que é a vinda do reino de Yahvé. Então, esses reinos são perecíveis, terá um fim, e esse fim se dará com a vinda do reino futuro, que é o reino de Yahvé. Então, o livro de Daniel, muito mais do que um livro de bússola para um futuro, ele quer mostrar esperança para um período em que os judeus estão sendo oprimidos, né? Os grupos judaicos estão sendo oprimidos, principalmente pelo rei Antíoco IV Epífanes, que nesse período grego coloca uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém, e aí profana o templo. Então, para o autor do livro de Daniel, esse período são os últimos tempos. Então, a espera do reino de Deus
para esse autor do livro de Daniel, é para agora, já está chegando. Então, ele está vivenciando os últimos tempos. Claro que, posteriormente, esse livro de Daniel teve uma recepção, tanto no judaísmo, no primeiro século depois de Cristo, como pelos cristãos. Então, é claro que, na recepção que o cristianismo teve desses textos, eles acrescentaram mais um reino, que é o reino romano. Então, nessa recepção que o livro de Daniel teve no período cristão, eles acrescentaram não mais o período grego, mas também acrescentaram ao período grego o período romano, atualizando essas profecias para o tempo romano e pós-Roma. O Apocalipse de João, que é o do João de Patmos, que depois também eu posso falar um pouquinho, ele já está no tempo romano. Então, é a mesma forma de pensar a realidade. Para o Apocalipse de João, para o escritor que escreve o Apocalipse, também ele está vivenciando os últimos tempos. E os últimos tempos dele é o período romano. Então, tem todas aquelas imagens, né, metafóricas que o Apocalipse e o livro de Daniel usam muito bem. Por exemplo, chifres, animais, monstros. Tudo isso é simbolismo de uma realidade caótica. Né? Então, chifres, geralmente, no texto de Daniel, representa os reis opressores, os poderosos, os políticos, que estão oprimindo grupos judaicos por causa da sua fé, da sua esperança, etc. Então, para ler o livro de Daniel, nós temos que ler com essa mentalidade. Não é um livro de bússola ou de qualquer tipo de que a gente possa descobrir questões para o futuro. Não. Daniel e o livro de Apocalipse são livros de esperança, confiabilidade na divindade Yahvé. Por mais que você tenha momentos de opressão, esses textos nos ensinam que há esperança, e a esperança é a vinda do reino de Yahvé. Por último, só queria acrescentar a fala do Telles, que eu achei interessante, né, muito bem explicada a questão do messianismo, e vale uma palavra minha, inclusive, como estudioso do Antigo Testamento, a questão do Messias. Então, o Messias, a palavra Mashiach, em hebraico, significa ungido. Então, essa ideia nasceu a partir da dinastia davídica, essa ideia do ungido de Yahvé, ou seja, o Messias de Yahvé. Então, nós temos lá o Salmo 2, o Salmo 2, que diz assim, ó, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ali é um salmo messiânico. Por quê? Porque é aplicado à casa davídica. Então, o rei Davi e os sucessores de Davi são considerados messias. Por quê? Porque, segundo essa ótica, essa ideologia real, esses reis são considerados filhos da divindade, porque eles são ungidos pela divindade. No período pós-exílico, nós estamos falando do 4º, 3º século antes de Cristo, essa ideia de Messias é acrescentado um elemento outro. Que elemento é esse? A ideia de que esse Messias ele é transcendente. Então, não é mais um Messias terreno. Esse Messias, esse filho de Davi, vai vir. E é claro que no período cristão, essa ideia é apropriada pelos cristãos e é aplicada na figura de Jesus de Nazaré. Então, vejam, essa ideia de Messias nasce nesse período, né? Essa ideia de que nasce no período entre século VIII, século VII antes de Cristo, tal, vai se desenvolvendo durante a história, chega no período do 4º, 3º século antes de Cristo, ganha um elemento outro, que é a ideia do Messias transcendente, aquele que virá. E é claro que existiram durante o século II, I antes de Cristo, século I da era cristã, diversos Messias, diversos candidatos a Messias. Então Jesus não foi o único considerado Messias na época dele. É claro que para a fé cristã, ele é considerado o Messias, não um dos Messias. Isso é lógico. Assim como para o judaísmo, ainda esse Messias vai vir. Né? Então, essa ideia messiânica, que como o professor Telles explicou muito bem, ela abarca toda a história.
com diversas mudanças, com diversas máscaras, se eu posso dizer assim, né? Com diversas características que advém também desse período bíblico, né? Então é interessante que o Telles faça também essa ponte, que ele fez, né? Muito bem feito, da questão de como que essa ideia messiânica, que nasce também nesse período, né? Do período bíblico, que eu acabei explicando agora há pouco, ele é reapropriado e ele vai se transformando, né? Essa ideia messiânica de uma pessoa que ela é ungida para dirigir uma nação, ungido para dividir uma igreja, e assim por diante. A ideia do ungido perpassa toda a questão das igrejas, a questão da política, e assim por diante, que aí depois a gente pode até discutir um pouquinho mais. Ele pode avançar um pouquinho aí para discutir também a noção de tempo, né? Nesses movimentos populares, né? Que pode dar um link aí, dar uma liga para falar das duas coisas que são importantes, inclusive para a gente pensar a questão da interpretação que é dada aos textos sagrados a partir desses movimentos, porque a noção de temporalidade, de tempo que eles têm, é muito diferente do que, às vezes, aquela que nós empregamos ou aquela que nós pensamos. Perfeito, Alexandre. Eu começaria justamente pela noção de tempo e pela noção de história, porque ela permite situar um pouco o modo como o pensamento mítico opera essas duas noções importantes. Não só o pensamento mítico, mas o pensamento científico também não prescinde da ideia de tempo ou da ideia de história. Então, digamos o seguinte, que no pensamento, o que está no cerne do pensamento messiânico é a ideia de que não é possível operar toda essa expectativa de passado, presente e futuro, e aí já é uma noção de tempo, não se consegue operar isso sem uma noção de tempo e história. E aí, e disso se desdobra o que a gente chama de filosofia da história. O que é uma filosofia da história? É uma maneira de se especular a passagem do tempo. É uma maneira de atribuir sentido às dimensões do tempo. É a ideia de que o tempo caminha, ou que a história caminha para um lugar de sentido, e que por isso mesmo é preciso detectar esses sinais, detectar os desdobramentos. Então, a ideia de filosofia da história ligado ao pensamento mítico traz uma profunda inquietação para os grupos ou para os indivíduos religiosos ou que vivem em contextos religiosos, porque a expectação do futuro traz sempre um grande problema. Veja, a gente ainda tem expectação do futuro em relação à própria pandemia, em relação aos rumos da economia. As pessoas buscam sentidos para a existência a partir dos astros, a partir do horóscopo, enfim, do que o Rogério próprio disse da Bíblia ou dos livros proféticos como um manual para se detectar esse futuro, que está obscuro para quem vive nos momentos de crise. Então, a ideia de filosofia da história perpassa não só os grupos religiosos, como também uma série de outros grupos sociais, culturais. Então, partindo dessa ideia de tempo e história, e a gente vai desdobrar isso um pouco mais para frente com outros grupos, diríamos que, no caso das religiões populares, não é diferente. Então, quando se pensa, por exemplo, os principais movimentos das religiões rurais ou do contexto rural brasileiro, eu citei na minha fala anterior, nós temos pelo menos dois grandes movimentos que do ponto de vista dos documentos e da compreensão da condição humana, foram eventos vergonhosos para a história do Brasil, vergonhosos para o nascimento da República, vergonhosos para o nascimento da ideia de progresso científico, vergonhosos para a ideia de como a gente construiu um projeto de país. E eu me refiro basicamente ao movimento de Canudos, e tudo isso no século XIX, e o movimento do Contestado, de 1912, uma guerra vergonhosa que é de 1912 a 1916. Esses dois movimentos, por muito tempo, não foram estudados como se deveria. Por quê? Porque representava uma vergonha para a elite do país e para a elite política do país ter que encarar um período tão trágico e tão vergonhoso na sua cena histórica. O que significou Canudos e o que significou Contestado
é basicamente o esmagamento de camponeses, de pobres, nas regiões mais distantes do país. E esses camponeses, largados naquele fim de mundo, e eu digo naquele fim de mundo pela perspectiva de quem se acha no centro do mundo, receberam, ao longo da sua tradição, certas maneiras de se compreender o mundo. Entre elas, o pensamento messiânico. Porque a ideia do pensamento messiânico, ela se manifesta justamente num período de crise, porque ela precisa superar a ideia de crise. Ela precisa superar a ideia de que os indivíduos precisam encontrar uma outra ordem, um tipo de existência onde a opressão não se coloca. Então, você joga para um futuro uma expectativa devido às condições materiais do presente. No caso de Canudos, vou só me localizar com a data aqui, para não cometer nenhum equívoco histórico. É de 1893 a 1897. Notem que é paralelo ao nascimento da nossa República. O que significou isso? Que esses grupos no interior da Bahia não entendiam o que estava se passando no contexto mais amplo do seu país. Então, se anunciava a República, e o que essas pessoas conheciam até então eram os modelos mais distantes da monarquia. Então, logo, esses grupos foram considerados como resistentes à ideia da República e monarquistas. E, além de tudo isso, não só as falsas acusações de que queriam reaver a monarquia, porque a monarquia representava, na concepção sertaneja, a ideia do mundo perfeito, de uma era que deveria ser recuperada, porque o que se conhecia da República era justamente a perseguição, enfim, a República nascente era entendida nos termos do aparecimento do anticristo. O principal líder do movimento de Canudos, o famoso conselheiro, era um crítico da República. Nos sertões, o Euclides da Cunha não conhecia diretamente os sermões do Antônio Conselheiro, e ele considerou o Antônio Conselheiro como um homem iletrado, um fanático, sem conhecimento, e as pesquisas posteriores descobriram que, na verdade, o Antônio Conselheiro era um homem letrado, era um homem que conhecia a tradição popular, a tradição da igreja, e esse homem tinha uma série de sermões e poemas que tratavam do fim do mundo, e o fim do mundo era anunciado como a vinda da modernidade, com a vinda da República. Então, se do ponto de vista da República e do exército que esmagou esses povos, era operada uma noção de tempo linear, uma noção de tempo cronológica, com a perspectiva dos sertanejos, nós temos uma concepção de tempo escatológica, cíclica, que se repete. Então, o que se anunciava como a vinda da República era, na verdade, a manifestação, na concepção do pensamento mítico dos sertanejos, era a manifestação da era do anticristo, e que, portanto, era preciso resistir. Não deu outra. A República e o exército republicano, imbuído de uma noção de história, do progresso, esmagou essas pessoas. É uma história vergonhosa. Matou essas pessoas que nem sabiam com todas as dinâmicas do que estava lutando. No caso do contestado, eu não sei se eu vou só fazer um rápido comentário para esperar a reação do Rogério também, porque eu não posso monopolizar aqui. No caso do contestado, que acontece entre 1912 e 1916, é também uma outra história trágica, vergonhosa. Então, um grupo de pessoas se juntaram em torno do José Maria e mais tarde do João Maria, que era um personagem, um beato, um monge, um curandeiro considerado pela população local como um messias, digamos assim, enfim. Só que nesse contexto histórico, o que aconteceu? O contestado se deu numa região numas terras entre Santa Catarina, hoje Santa Catarina, e Curitiba. Então era uma região disputada, era uma região contestada, porque não havia o território definido ainda. Esse grupo estava lá. Então, o que acontece? O esmagamento dos sertanejos do contestado se deu muito menos pelas questões religiosas, chamadas de fanatismo,
do que pelos interesses políticos e econômicos da época. Porque uma empresa americana, a Highway Brasil, foi estabelecida na região e ela ligou uma linha de trem de São Paulo até Rio Grande do Sul. E ela teve a concessão das terras de 15 quilômetros de cada lado pertencia a essa empresa. Ou seja, a chegada dessa empresa, o grande símbolo do capitalismo, representou o desterro dessas pessoas. Essas pessoas estavam resistindo a esse sistema e elas foram esmagadas. Literatura apocalíptica. Fica à vontade aí para tratar esse tema com tranquilidade. Obrigado, Alexandre, pela pergunta, né? O Telles colocou pontos fundamentais, né, na discussão, a questão do Antônio Conselheiro, que como ele bem salientou, é uma mancha de sangue na história do Brasil, né? Como outros acontecimentos que tivemos no nosso país. Mas na história antiga, na história do período bíblico, não é muito diferente não, viu, Telles? As coisas sempre aconteciam da mesma maneira. Então, você tem também esses escritos apocalípticos para tratar e dar sentido a essas pessoas que também, dentre esses grupos, estão sendo oprimidas por um sistema político forte, poderoso, dos grandes impérios. No caso do livro de Daniel, quando Alexandre o Grande morreu, o seu império foi dividido entre os seus generais. E aí nós temos, então, um dos generais de Alexandre o Grande, que governou a Judéia no século II, o Antíoco IV Epífanes. Nós estamos falando do 168 a.C. E esse governador, esse governante, né, que também governava a Jerusalém, ele aplicou uma série de medidas para que aqueles que não adorassem os Zeus, que foi colocado dentro do templo de Jerusalém, esses judeus teriam que ser sacrificados. Tudo isso que eu estou contando para vocês está no livro dos Macabeus, primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Convido vocês a a lerem esses textos, porque são textos muito, muito importantes que contam esse período de opressão dos judeus em Jerusalém. Agora, a relação que o Apocalipse tem com Daniel e com outros textos do Antigo Testamento é muito importante, porque o livro de Apocalipse, ele pega muito das imagens que aparecem na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Por exemplo, o jardim, né? Então, para o livro do Apocalipse, é interessante porque o cânon começa com o livro de Gênesis e termina com o livro de Apocalipse. E justamente o Apocalipse, ele traz de volta o elemento do jardim. Então, para o escritor do Apocalipse, o jardim será dado àqueles que perseverarem na fé e naquela perseguição que está acontecendo no período romano. E o jardim ele é restabelecido segundo a ótica do Apocalipse. O jardim que lá no livro de Gênesis se perdeu. Então, o interessante é que se nós lermos o livro de Gênesis separadamente do livro do Apocalipse, o livro de Gênesis, na questão da perda do jardim, a perda do jardim não tem mais volta para o narrador de Gênesis. O Camus, que é o filósofo, né? Ele lê muito bem ele teve uma interpretação muito boa, porque na perspectiva do narrador de Gênesis, não existe volta para o jardim. O homem perdeu o jardim. E agora, cabe a ele, após essa perca do jardim, o jardim simboliza ali na narrativa do Éden, né? A presença plena, a relacionamento pleno com a divindade. Agora ele perdeu essa relação plena com a divindade, resta a ele trabalhar, sofrer, né? E assim por diante, como diz a narrativa do livro. Já o Apocalipse, ele mostra uma esperança de que esse jardim será restabelecido. Então, como o Telles falou, e eu me aproprio das palavras dele, o livro de Apocalipse, ele dá novos sentidos a esses oprimidos, que estão sendo oprimidos no período da escrita do texto de Apocalipse, no período romano. Esses cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo
torturados, zombados, e tudo isso é colocado no livro de Apocalipse, mas também como uma espécie de esperança a esses oprimidos, para eles perseverarem nessa fé. Da mesma forma que o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, ele também é repleto de imagens, de metáforas. Assim como o livro de Daniel, o livro de Apocalipse tem que ser lido também como uma espécie de deciframento das imagens, das metáforas que esse texto nos coloca. Então, se tem um exemplo da besta que saiu do mar. Então, duas imagens, a besta, que é a representação de um monstro, e o mar. Ambas as imagens são a representação do caos, do caótico. E aí o que acontece? No livro de Apocalipse, ele atualiza a mensagem de Daniel no seguinte sentido: ele coloca Jesus como o Salvador. Então, Jesus é o personagem que adentra nesse livro, ao contrário do livro de Daniel, que não tem, né, nenhuma referência a Jesus, embora os cristãos acabem lendo, né, com essa referência, mas não tem, né? Mas no livro de Apocalipse tem. E é esse Jesus que é o filho da divindade, o filho de Yahvé, que vai restabelecer a ordem no final dos tempos, né? Então, tem esse sentido. Então, para simplificar a sua pergunta em relação à história, né? Então, tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse, ele tem um telos, uma finalidade. Eu costumava falar para os meus alunos que a linha do tempo do Apocalipse, ela é assim, é linear. É uma linha, né? Tem um princípio, segundo a ótica judaico-cristã, que é o livro do Gênesis. Então, lá no livro do Gênesis, começou a história, segundo essa ótica mítica. E o Apocalipse, o final dos tempos, o reino de Javé será o fim. Então, nós caminhamos para o fim, nós caminhamos para um telos, uma finalidade. Né? Então, o tempo terá um fim, que é ao contrário de outras religiões que tinham o tempo cíclico. Né? Então, a religiosidade pautada pelo elemento apocalíptico, ela espera sempre um final. E esse final será feliz segundo a ótica dos apocalipses, ou seja, a divindade vai fazer justiça para aqueles que perseverarem na aliança com ele. Né? No caso dos cristãos, na aliança com Jesus. No caso dos judeus, eles esperam esse Messias para a vinda e colocar, então, o reino de Deus em prática, né? O reino de Javé em prática, e assim ter um final também feliz contra os governos e as políticas que oprimem esses servos da divindade.